2 de julho de 2026, quinta-feira da 13ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira. Louvado seja Deus, vos saúdo com a paz de Jesus, obrigado pela sua companhia. Não esqueçam, queridos, de curtir esse material para que ele possa ser promovido pela rede social. Vamos iniciar este nosso encontro nesta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós, capítulo 7, versículos do 10 ao 17. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Depois disse Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar em Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isto diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então nós estamos acompanhando a profecia de Amós ao longo dessa semana, né? Ontem e anteontem, na reflexão, eu gravei na parte introdutória as características desse livro. Eu não vou repetir hoje. Depois, se você não escutou ontem e anteontem, volta lá, dá uma escutadinha na parte introdutória. Hoje nós acompanhamos os versículos do 10 ao 17 do capítulo 7, né? É um trecho, gente, é um dos raros relatos biográficos no livro de Amós. Ele interrompe a série de divisões proféticas e passa a narrar o embate direto com a instituição religiosa oficial. A instituição religiosa é representada pelo sacerdote Amazias e depois, do outro lado, a liberdade profética encarnada, representada por Amós, né? Então, o cenário aqui é o santuário de Betel, né, que nessa época bíblica é um dos principais centros de culto do Reino do Norte. É considerado o santuário do rei, né? E o texto começa no versículo 10 e 11, né? Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Então, Amazias, ele age como que um funcionário do Estado. Nós vemos aqui o drama desse trecho de hoje. Amazias, ele distorce a mensagem profética, né? Transforma uma denúncia religiosa em um crime de conspiração política, ou seja, uma traição. Então, quando ele diz que o país não pode suportar, na verdade ele tenta silenciar a voz que incomoda que incomoda ele pessoalmente, né? Então, Amazias aqui, ele foca na ameaça ao rei, ignorando que a profecia de Amós era um chamado ao arrependimento diante das injustiças.
Gente, muitas vezes quando uma verdade evangélica questiona as nossas seguranças ou estruturas de poder, a nossa primeira reação é deslegitimar quem fala, não é? Sempre que alguém nos critica, né, para você entender um pouquinho do que eu estou falando, quando alguém nos critica, o que a gente faz? A gente vai lá e começa a olhar os defeitos da pessoa moralmente falando. Mas o objetivo é nós olharmos para aquilo que está sendo apontado em nós e não no outro, não é? Então, o cristão ele deve estar atento para não politizar a palavra de Deus, a fim de ignorar as exigências de conversão que ela impõe ao coração, à sociedade, não é? Depois no texto nós vemos que Amazias ele diz a Amós, né? Vidente, sai e refugia-te na terra de Judá. Então, nós vemos aqui que Amazias ele trata a profecia como uma profissão, né? Uma profissão comercial, né? Come lá o teu pão, ele diz para Amós, né? Então, ele sugere que Amós ele volte para sua terra natal, que é lá embaixo. Lembrando que, se você escutou a parte introdutória, Amós é um profeta diferencial porque ele sai do sul. Primeiro que ele não era... a profecia não era, vamos dizer assim, entre aspas, né, com bastante aspas. A profecia não era a profissão de Amós. E Deus o chama lá de baixo, do sul, para ir profetizar lá no norte, lá no reino do rei Jeroboão, né? Então aqui o sacerdote Amazias, ele sugere que Amós ele volte para sua terra, volta lá para baixo, para o sul, né? Então o argumento final é geográfico, institucional, né? Betel pertence ao rei e ao reino, não a Deus. No fundo é isso que quer dizer. O sacerdote confunde o espaço sagrado com uma propriedade política. Gente, o perigo do comodismo espiritual nos leva a querer que a igreja e a fé falem apenas o que nos agrada. E quando a fé se torna doméstica, gente, ou seja, quando serve apenas para validar as nossas opiniões, nós deixamos de ser o povo de Deus para sermos apenas um clube de interesses, não é? A palavra de Deus não tem fronteiras, nem donos. E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Eu já fui bastante criticado porque, em relação às minhas pregações, porque as pessoas, no fundo, querem ouvir o que elas gostam. Não é? Sempre desse jeito, sempre, sempre, sempre. Muito bem. Depois o texto, o versículo 14 e 15, Amós responde a Amazias: eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Eu sou pastor de gado, cultivador de sicômoros. Então, Amós, ele defende sua vocação. Ele não pertence à guilda dos profetas profissionais, né? Os filhos dos profetas. Ele era um leigo, um trabalhador rural. Sua autoridade não vem de um diploma ou de uma linhagem, mas vem da iniciativa direta de Deus. Por isso que ele fala, o Senhor me tirou, né? O Senhor me tirou de trás do rebanho. Amós, ele não escolheu ser profeta. Ele foi capturado pela vontade de Deus para uma missão específica. Isso é o que o faz diferente, né? Um profeta diferenciado. E é verdade, gente. Deus, ele chama quem ele quer muitas vezes, escolhendo os instrumentos mais improváveis, né? No nosso batismo, todos nós recebemos o munus profético. E isso nos lembra que a missão de anunciar o evangelho não é um trabalho ou uma busca por poder, por prestígio, né?
mas é uma resposta obediente a um Deus que nos chama por meio das nossas ocupações cotidianas, né? E por fim, os últimos dois versículos, né? Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel e não fales contra a casa de Isaque. Então, silenciosamente, gente, né? O silenciamento, né, da profecia gera um julgamento. Interessante isso, né? Então, Amazias proibiu a palavra, por isso sofrerá as consequências da queda do reino que ele tanto defendia. Então, a descrição trágica, né, ela é expressa, né, quando diz assim, a família foi destruída, o exílio aconteceu, não é? Então, a descrição trágica aqui do exílio simboliza a desintegração total de uma sociedade que rejeita a justiça de Deus. Então, o morrer em terra impura é o ápice do castigo para um sacerdote que se preocupava apenas com a pureza ritual do santuário do rei, né? Então, gente, rejeitar a correção de Deus tem consequências reais, né? Quando uma sociedade ou um indivíduo cala a consciência, a verdade, o resultado é a desintegração dos valores e da própria dignidade humana. Então a sentença aqui é um alerta. Sem a escuta da palavra, nós perdemos a nossa identidade, o nosso chão. É preciso escutar a palavra. Que texto bonito, né, gente? Muito bem. 4 pontos para você levar para você o dia. Primeira coisa, a primazia da palavra. A palavra de Deus está acima de instituições, de conveniências políticas. A palavra de Deus deve ser ouvida mesmo quando dói e confronta os nossos privilégios. O segundo ponto para você, vocação como serviço, não como carreira, né? Amós nos ensina que o serviço a Deus, ele nasce de um chamado gratuito. Então, não devemos usar a fé para comer o nosso pão, né? Entre aspas, né? Ou seja, obter vantagens, mas para servir a verdade. Para isso que serve a fé, né? Terceiro ponto, a questão da coragem da verdade. Então, diante das pressões do mundo, para nos calarmos, silenciarmos, né? O exemplo de Amós nos convida àquilo que nós chamamos de parresia, né? Parresia é a coragem de anunciar o que Deus pede, né? Independentemente das consequências. Tá? E o quarto ponto é a questão do perigo da religião de fachada, né? Amazias, ele cuidava do santuário, mas estava longe de Deus, né? Então, uma verdadeira religião, gente, como o próprio profeta Amós prega, né? Ela é inseparável da justiça social e do cuidado com o próximo. Então, o grande ensinamento do profeta Amós é que o testemunho da vida, do dia a dia, a justiça, né, a promoção dos pobres, dos marginalizados. Então, no fundo, o texto de Amós vem nos dizer que não pode haver essa dissociação da vida, né, com o culto religioso, com a vida de oração. Nós corremos muito esse risco, né, gente? Né? Na igreja viver algo e depois fora não, né? Isso no que diz respeito à questão da sensibilidade com o outro, enfim. Muito bem, então vamos encerrar esse nosso encontro. Agradeço a sua companhia. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontramos, minha gente, com mais um programa Reflexão Diária. Obrigado pela sua companhia e até lá. E lembremos-nos sempre, Deus está
no comando de tudo.